coragem! Ai, coragem. Jararacas Podcast. Inacreditável. Seguimos. Qual o número do episódio? Perdi a conta já. Oficialmente? 15? 15, ok, obrigado. Jararacas Podcast. Estamos aqui em janeiro. 15. Jararacas 15, mas isso aí não é nenhum cupom de bônus, né? É só o número do episódio, antes que, achem o contrário aí. Jararacas 15, podcast que só fala de NBA, exclusivamente de NBA, é o nosso motivo, não só o maior, mas o único da existência do Jararacas Podcast. Perfeito. Em mais uma conversa aqui ao lado de Ricardo Bulgarelli, o melhor comentarista de basquete do país. Muito obrigado. Como você está, Rômulo? Passou muito bem? Último final de semana, uma semana especial, uma semana de rivalidades. Hoje, nessa segunda-feira, a gente transmite, então, inclusive, um Golden State Boston. Exatamente. Né, às 7 da noite, então... Inclusive, parece que está saindo mais cedo, não sei, enfim. Exato, já esse episódio. Mais cedo. E é falar de NBA, unicamente NBA. Hoje só NBA, vamos basicamente NBA. NBA, sem tatuagens no cox. Eu olhei agora aqui, né? Tatuagens no cox. Tatuagens no cox, que é um assunto que o pessoal gosta. Eu esqueci, na verdade eu esqueci, a semana tem tantos jogos acontecendo que eu cheguei a marcar para fazer a unha e eu perdi a hora e eu fiquei com vergonha lá. Rose, me desculpe, Rose. Foi muito bem indicada a Rose, inclusive. É mesmo? Quem indicou? Eu não conheço. Minha dentista, doutora Patti. Doutora Patti falou assim, a Rose. Eu preciso fazer a unha. Ela falou assim, vai aqui na Rose. É unha da mão? Unha mão. Do pé? O pé eu tenho uma podóloga, a doutora Adriana. Podóloga, né? Tenho. Você é muito vaidoso, vaidoso, não sou né? metrosexual, não. Antes que fale essa bobagem, não sou, não. Mas assim, sabe por quê? Eu sempre roí a unha. Vaidoso, né? E aí, pra parar de roer a unha, você tem que fazer a unha. Então eu fico cutucando, enchendo o saco, os cantinhos da unha. O senhor rói a unha, não rói? Não. Nunca roeu? Nunca. Nem as do pé? Também, do pé. Imagina, aí, cara, assim, ó. Virou o quê, né? Virou pro circo, né? Certamente. Certamente. Se estivesse roendo a unha do pé, né? Nem com a mulher barbada e o anão. O anão. E tem que ser realmente proporcionista pra conseguir. Não, falei anão, me arrependi. Não. Não, pelo amor de Deus, não. Não, ele não. Essa semana Hoje sim. Rivalidades da Rivalidades. NBA, vamos falar muito disso. Bird e Magic Johnson. Rivalidades entre pessoas. Olha só. E eu vi, por exemplo, no futebol, que tem sido algo... A gente vai chegar na NBA, sempre chegamos na NBA. Sempre chegamos. Um fator fundamental aqui no Jaracas. Exato. Eu vi a questão Leila Pereira e Dudu. Olha só, pegou fogo. Leila Pereira e Dudu pegou fogo o cabaré na última semana, né? O Dudu agora está no Cruzeiro, teve até um clássico contra o Atlético agora em Orlando, né? Foi uma selvageria. Mas primeiro eu queria falar desse tema aqui no Jaracas, de Leila e Dudu. E o Dudu, né? Muito agressivo, a Leila também provoca muito. E o Dudu foi muito agressivo também na resposta, né? Acho que passou inclusive, do tom, né? Ao final, na resposta, ele escreveu VNTC. Exatamente. Que evidentemente porque depois, agora a Leila vai processar o Dudu. É VTNC, né? Errei? Errou. VTNC. E o que eu falei? É o VNTC. E como é que é? VTNC. E o que eu falei? VNTC. E como é que é? VTNC. Já não sei mais. VTNC, ok. VTNC. É porque eu não estou ambientado com isso. É isso. E a Leila vai processar o Dudu devido a esse VTNC. Exato. Que a defesa do Dudu já está falando que, na verdade, ele quis escrever "Vou trabalhar no Cruzeiro". Exatamente. Basicamente isso. Se ela entendeu algo diferente, não tem nessa. Exatamente. Ao final ele estava irritado? Tava. Né? Porque a Leila falou que o Dudu saiu pela porta dos fundos, ele falou, não, que é muito troféu aqui, tive que sair pela porta dos fundos, tanto troféu que eu ganhei aqui, e aí xingou, falou não sei o quê, e depois falou VTNC. Na verdade, ele falou, vou trabalhar no Cruzeiro, é a linha de defesa do Dudu aí para seguir uma bem. Uma boa saída, né? Não pelos fundos, mas foi uma boa saída. É o que os advogados estão buscando isso. Os advogados têm que inventar alguma coisa. Essa briga entre dirigente e jogador, Leila e Dudu, me fez lembrar da NBA. Falar, olha, como é que eu vou citar esse tema tão gostoso e fazer a conexão com a NBA? Lembrando, vou trabalhar no Cruzeiro. Você gostou, né? Gostei. Artimanhas de pessoal que estudou direito, né? Exato.
E eu lembrei de uma especial. Tem outras também. Sim. Antes que aqui vai chegar os comentários. Esqueceram desse aqui. Sim. Esqueceram também desse aqui. Não dá. Vai falar do Jordan, com o Krause. Não. Ok, tem outros, muitos outros. Que é um programa, é uma conversa, nem programa é. O pessoal fica discutindo essa conversa aqui como se fosse um programa. Os caras esqueceram do tal Sport coisa. TV, um programa nada, a gente vai falando aqui. Do Sumaré Brasil, Exatamente. Programa do Esporte Interativo. Não é um programa. É só que eu te interrompo muito. E você me interrompe também. Aqui é selvageria, não é programa. Exato. Se eu estou te interrompendo, é que você que está vacilando. Você tem que falar em cima de mim também, eu falo também. É exatamente isso. O Rômulo interrompe o Bulga. Paciência. É selvageria aqui, não tem Pura. essa. Eles comentam como se estivesse vendo TV. Esse povo tá muito por fora. Exato. Terríveis comentários. Exato. Bloqueados. O que eu tava falando? Você estava falando NBA. que trouxe algo para a NBA. Butler e Pat Riley não, que também tá quente. Não, mas eu peguei uma antiga. Uma antiga. Antiga que tem desdobramento atual. Sim. É o Kevin Garnett e o Minnesota Timberwolves. Sem dúvida. E eu já tinha lido a respeito há muito tempo, até reli. O Kevin Garnett não tem a camisa aposentada pelo Minnesota e tem pelo Boston, né? E qual foi a grande questão, né? O Kevin Garnett, no fim da carreira, voltando para jogar um pouquinho ainda no Minnesota Timberwolves, né? Depois de ter brilhado no Minnesota, campeão com Boston, jogou em Brooklyn, o Kevin Garnett se juntou ao Minnesota porque ele tinha uma grande amizade com o Flip Saunders, técnico, né, histórico da franquia. E, quando ele se juntou ao Minnesota, houve a promessa, segundo o próprio Kevin Garnett, de que depois que ele encerrasse a carreira, ele se tornaria alguém de destaque e de referência no comando da franquia. Teria uma participação direta no dia a dia da franquia, de decisões, de definições e tudo mais. E esse foi o acerto e ele foi terminar a carreira como jogador com o Minnesota. Infelizmente, o Flip Saunders morreu, né? Faleceu de câncer. Sim. O Flip Saunders, histórico técnico do Minnesota. E não cumpriram a promessa com ele. E aí, o cara principal, que é o Glenn Taylor, né, da diretoria do Minnesota, acabou, segundo o Kevin Garnett, depois da morte do Flip Saunders, não cumprindo a palavra quanto a esse futuro do Garnett pós a fase de jogador. E ele ficou indignado. E, com isso, até hoje não tem a camisa aposentada, o Kevin Garnett no Minnesota, porque ele mesmo fala que não faz negócio. Sabe com o que ele falou? Eu vi com o quê? Cobras, snakes. Olha só. Não faz negócio com jararaca. Coisa que estão, ou seja, o Kevin Garnett nunca vai patrocinar aqui. Nunca vai patrocinar o Jararacas Podcast. E com isso, devido a esse atrito, o Kevin Garnett não tem a camisa aposentada, o que é um absurdo, porque é um grande nome maior da história da franquia. Já homenageado pela gente aqui. Ironicamente, o Minnesota tem uma camisa aposentada, que é mais uma homenagem, né, ao Malik Sealy, que é um jogador que faleceu num acidente automobilístico, era o camisa 2, em 2000, ironicamente voltando de uma festa de aniversário do Kevin Garnett. Eles e eram muito um amigos. motorista bêbado o atingiu o carro dele e ele morreu aos 30 anos de idade, era o camisa 2, então o Minnesota Timberwolves tem unicamente até o momento essa camisa aposentada do Sealy. Mas é claro que era o Kevin Garnett. E agora Garnett. tem o problema do Glenn Taylor, que o Alex Rodrigues e outros acionistas compraram o Minnesota e o Glenn Taylor não quer sair da parada. Estão com um imbróglio também ainda para saber quem vai ser o dono da franquia. Porque o Glenn Taylor até hoje ele não quer sair do pedaço e tem um atrito em relação caiu a isso. Caiu o celular aqui! Caiu o teu celular. Mas aqui... São vários atritos entre dirigentes e jogadores. Não foi uma boa conexão essa? Foi ótima conexão. Enquanto eu vou resgatando até porque foi exatamente ali. Mas ali ele não teve uma sigla para poder, né, sair pela tangente. Vou trabalhar no Cruzeiro. Vai trabalhar no Cruzeiro. E o Cruzeiro vai ter muito trabalho, né? Porque são tantas caras novas. E um time também, como acontece na NBA, um time quando muda muito de um ano para o outro, você não é de uma hora para outra que você vai ter um encaixe automático. Isso deve levar tempo. Por isso que a gente tem apostado também o Boston Celtics como grande campeão. O Boston, nesse momento, ele não é o melhor time. Nessa segunda-feira, últimos 16 jogos, 8 vitórias, 8 derrotas. Exato. Agora, mas o que está acontecendo com o Boston, essa estabilidade? Por ter mantido 15 jogadores do ano passado, a gente sabe que o Boston Celtics, na hora do vamos ver, é um time muito difícil de ser batido. Cara, eu acho que é uma falta de entendimento. Você viu que teve um jogo recente que eles começaram a jogar com menos bolas de 3 pontos, com mais eficiência contra Orlando. E aí tiveram um jogo mais centrado, dividido, mas na hora do vamos ver, eles vão apelar para a bola de 3. O último jogo, por exemplo, contra o Atlanta,
menos de 29% de aproveitamento, mais de 50 bolas de 3. Parece que eles só sabem jogar dessa maneira. Muita gente acusando o Jaylen Brown de ter caído de rendimento e isso, somente por isso, o Boston Celtics não vence. Eu acho que não é por isso. Você ainda acredita no Boston como grande favorito do leste? Acredito. Acima do Cleveland? Acredito. Em 7 jogos eu ainda acho que o Boston... Os caras estão de instabilidade. Mesmo. Acho que eles estão... Tem muito tempo ainda pela frente. Teve jogo que o Porzingis nem o Hofford jogaram. O último jogo, por exemplo. Exatamente, contra o Atlanta. Eles foram massacrados dentro do garrafão com o Luke Cornet titular fazendo 17 pontos. Com todos os titulares fazendo 10 pontos tá ou mais. No ombro também, mas jogou mesmo assim. Acho que tem muita qualidade. Instabilidades, mas não mantém o favoritismo, né? É, difícil. Então, olha, conexão maravilhosa. E camisa pesada. Camisa pesada é ele que vai resolver. É conectando futebol. É conectando outros assuntos. NBA. Hoje tem a posse do Laranjão. Laranjão, exato. de volta o Laranjão. Tem um possível impeachment no Corinthians. Também tem isso? E tem um assunto que eu abomino. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Mas antes disso... Por que você vai falar de um assunto? Jararacas Podcast, porque aqui a gente tem uma polêmica. Você não vai discutir, até agora você não falou. Jararacas Podcast. Você participa com a gente, deixe seu like... Faz essa parceria crescer ainda mais. Já são 15 programas, vamos chegar a 150 programas. Vamos chegar a 1 milhão de seguidores para ver, por exemplo, esse peito peludo de Rômulo Mendonça. Jararacas Podcast no Facebook. Você tem também no YouTube, no Instagram, no TikTok. Faça com a gente esse sonho. E essa semana de rivalidades, eu aqui com a camisa dos Lakers, você com a camisa do Boston. Muitas rivalidades. Rivalidade, e por exemplo, eu vendo... Motivos para rivalidade, por exemplo. Atlético e Cruzeiro no sábado. Foi o UFC, né? Selvageria total. Não foi ninguém quer perder. Então eu sou contra, viu, Ricardo? O quê? Eu sou contra o termo amistoso. Não existe. Não existe amistoso. Mesmo sendo a pré-temporada em Orlando. Não existe. Né? E olha que é um erro também internacional, porque eles costumam falar também friendly. Exato. Né? Não tem amistoso. Por exemplo, Atlético e Cruzeiro não tem amistoso. Não tem. Porque mesmo sendo pré-temporada, o Cruzeiro não quer, no segundo jogo do ano, perder para o rival. O Atlético não quer, na estreia da pré-temporada, perder para o rival. Imagina, qualquer um que tivesse perdido, foi 0-0, a chateação em rede social, em comentário no dia a dia, como isso ia tirar a paz do trabalho inicial da temporada, da nova temporada. Exato. Então não tem amistoso, não. Os caras chegam babando. Os caras chegam babando em campo, né? E o pior é que eu acho que o juiz era da Major League Soccer. O cara assustou, achou que tava curtindo aí uma semana de resort. O juiz achou que tava um amistoso, mas não tava. Ele ficou completamente perdido. Ele falou, o que é isso aqui? Que brasileiros bárbaros, insanos, sul-americanos aqui, né? É isso mesmo, não tem amistoso. Sim. E já fica até a expectativa pro próximo duelo. Eu narrei ano passado os Jogos Olímpicos na Cazé TV, ao seu lado, mas antes eu fiz um jogo do time americano contra a Alemanha, né, antes dos Jogos Olímpicos. Né? Eu me recusei a falar que era amistoso. É preparatório. Exato. Era um preparatório. Que imagina a vontade do time alemão de dar uma beliscada e ganhar daquele time americano com Curry e LeBron. O Sudão do Sul. Nossa senhora, quase ganhou o jogo. Quase ganhou o jogo. Imagina, que não é amistoso, não. Claro que não. Os caras estão sedentos para ganhar. Joga a vida. Como era antecipando a Olimpíada, então, preparatório. E Atlético Cruzeiro é jogo de pré-temporada, ok. Mas amistoso? Nada. Jamais. Nada. Jamais. Concordo. Não tem essa. Diga não ao termo amistoso. Isso é importante. Friendly. Não tem essa, não. Não tem. Ainda mais com a rivalidade. Os caras não têm paz mais, né? Os caras estão ganhando muito. Ao mesmo tempo que estão ganhando muito, eles não têm mais paz. Não tem. Atleta. Não tem. Somente de jogo de futebol. Não tem. É cobrado. Nossa Senhora. O cara é cobrado para o ímpar. Eu ia falar de um assunto polêmico que eu não gosto muito, mas você acontece. Não gosta, mas é um assunto o quê? Você é masoquista? É um Big Brother Brasil. Uma das piores coisas já feitas. A bosta. Big Bosta Brasil? A bosta. É isso, eu também acho. Também acho. Pelo menos a gente concorda. Eu fiquei com medo da sua resposta, de você falar, não, assino, vejo todas as câmeras, vejo o review do final. Eu vejo o pay-per-view no Corsário. 24 horas. Isso é uma das maiores bobagens. O cara tem que ser muito trouxa para assinar algo, acompanhar o dia a dia de uma casa. Mas ano passado eu fiz um áudio para eles, olha só, e eu tô chamando de bosta. Sim, porque você... Agora que eu lembrei que eu fiz isso. Então. Vai ter que editar. Vai ter que editar, vai ter que falar, vai ter que editar. Põe o pi. Eu não vi um segundo daqui até agora, eu sei que... Mas porque a gente acaba sendo atropelado. Não, eu nem sei quem tá. A Graciane, por exemplo, tá. Podia estar. Débora Seco lá, eu não ia ver. Você acha belo o cantor Belo? Não acho belo. Não acho belo.
Também não é o tipo de música que eu gosto. O cara que criou o apelido Belo pro cantor Belo... Não tava... Era o Geraldo Magela. Não tava, né? Foi o não tava de cara limpa. Foi o Geraldo Magela. Foi o Geraldo que fez? Olha, na verdade, tinha atropelado. Qual é o nome do cantor Belo? Acho que ninguém sabe, né? Esse que é o... Genivaldo. Imagina. Eu lembrei do Genival Lacerda. E ela não. deu o rádio, não me disse nada, ela deu o rádio. Ela deu sim. Você sabe que eu tenho um amigo, o Thiago Blum, trabalhou comigo nos canais da Sumaré, aqui no Brasil. Sumaré Brasil. E ele tinha uma casa que serviu de cenário para uma gravação de videoclipe para Genival Lacerda. Que maravilha. Várias mulheres na piscina. Genival Lacerda, uma casa. Com piscina e tudo mais? Casa com piscina. Então o cara tinha uma casa que foi cenário de um videoclipe. Pro Genival Lacerda, uma lenda. Na verdade é o seguinte, do Nordeste, da país, música todo brasileira. O país dominou. Sim, ele dominou. A questão é o seguinte, mas a gente acaba sendo atropelado pelo programa, porque é um programa realmente de audiência brutal. Sim. Mesmo em queda. Mesmo em queda é brutal. Quando eu gravei esse áudio no ano passado, que era um personagem lá, eu falava, não, tá possuído pelo ragatanga! O meu nome foi Trend Topic em 10 segundos. Impressionante. Você mesmo viu que eu ia narrar um jogo ao seu lado? Sim. Você me perguntou por que o seu nome tá aqui? Eu falei, porque eu gravei um negócio do Big Brother, um áudio de 10 segundos, Exatamente. E o meu nome estava em Trend Topic, para um negócio de áudio de 10 segundos. Então, o alcance disso é gigantesco. É inacreditável. Não tem como medir de fato. É uma coisa muito louca. E também quem não acompanha, por exemplo, eu não acompanhei nada dessa edição até agora, mas a gente é atropelado. Então, eu vi um vídeo só, de 15 segundos, que eu nem sei se é montagem ou não. É uma sequência com a Graciane Barbosa. Sim. E sons de gases. Olha só. Né? Insinuando que ela come só ovo, né? Que ela estaria em vários pontos da casa mais vigiada do Brasil, peidando loucamente. Olha só. E é um barulho. Trrr, trrr. Ela levanta o braço. Trrr. Parece que a mulher, em cada movimento, é uma pá! Não sei se é montagem ou não, mas é um áudio em que a Graciane tá peidando loucamente. Você tem esse hábito também? Não desse jeito. Não de comer ovos e não com metralhadoras, tem né? Gases, problema de gases? Não. Eu sou um cara mais tranquilo. O silencioso é o mais perigoso. Ah, sim, tem vários tipos, né? O silencioso é o pior, é o pior. O mais parafatoso, eu acho que quanto mais barulho, menos odor. Então, por esse sentido, eu acho que o pessoal não está reclamando do cheiro. Deve estar reclamando do barulho. O pessoal quer dormir, quer descansar. Isso. Então, a gente não dá pra saber. Hoje, com inteligência artificial, não dá pra saber mais nada. É que belo casal, né? A Casa dos Artistas. Você olhava o Casa dos Artistas? Só uma coisa, o Belo, que não é belo. E a Graciane com a baita peidorreira. Olha que bonito. E ainda tem um personal que rompeu esse laço de amor tão brutal. Realmente, que corajoso, o funcional, pra encarar toda essa artilharia pesada da Graciane. É verdade. O cara vai com uma máscara. De oxigênio. Pra aguentar. Algo sensacional. Casa dos Artistas, o senhor era adepto da Casa dos Artistas? Se o senhor fosse convidado para um Big Brother Brasil, eu o senhor iria? Por dinheiro nenhum do mundo? Você seria um grande personagem, claro que não. Não sei quanto que ia durar. Você é o seguinte... A gente tem vários amigos que seriam grandes personagens. Você ou durava uma semana... Ou ficaria até o final. Ou era até o final. Você é isso. Não, é campeão uma semana. Eu acho que eu não seria, como dizem... Quando o cara, ou a mulher, ou o homem é muito... ninguém está ligando porque está fazendo, é a planta. Né? Sim. Eu não seria planta, não, mas eu sou muito quietinho. Eu acho que eu ia conseguir fazer intriga mesmo quietinho. Eu ia brigar com as pessoas com pequenos movimentos. Mas não acho que ia durar muito, não. Você ou seria eliminado... A primeira semana... Na primeira ou na última. Quem foi o primeiro eliminado da história... Não lembro. ...do Big Brother Brasil? Não tenho a menor ideia. Te dou essa informação aqui. Caetano, era um modelo, Caetano, um rapaz musculoso, loiro, já de quase meia idade. Sim. E que depois se notabilizou fazendo uma peça de teatro chamada Good Morning em São Paulo, olha só, com Alexandre Frota, em que eles ficavam completamente nus no palco. Olha só. Já viu a série Good Morning em São Paulo? Não. Caetano também não? Também não. Primeiro eliminado da história do Big Brother. Informação para você. Histórico. Como eu vou fazer a conexão com a NBA aqui, não tenho a menor ideia. Casa dos Artistas, vi. Admito que vi. Qual? Que foi a primeira que... A primeira que não foi a única, não, porque depois teve... Não, o Silvio Santos é genial. Não. Mas nesse caso aí, isso não é genial, não.
Isso aí ele viu a Mas fórmula... ele viu a fórmula e copiou. Eu tenho outro nome pra isso aí, na verdade. Plágio? É. Mas ele trouxe... Plágio é genial. Sim, mas ele trouxe mas com pessoas famosas. Eu acho que a sacada dele foi essa. Né? Porque você lembra? Você viu o caso? Não, eu não lembro de... O Alexandre Frota. O Alexandre Frota é um candidato também a ser convidado aqui? O Alexandre Frota é um baita cara, hein? Trabalhei com ele na TV Record. Já cruzei com ele em vários momentos, assim, no corredor, assim, de passar... porque, assim, onde ele editava, ele participava de alguns programas ali de humorismo da Record, né? Tinham outros personagens, assim, o Tiririca fazia... O Tom Cavalcante? O Tom Cavalcante, e a edição era justamente no mesmo corredor onde a gente fazia as transmissões do futebol na Record. E você viu os filmes adultos dele também? Não, os filmes adultos eu deixo para outro momento aí. Os filmes adultos você já sabe de quem tá na boca do povo, né? E é um cara que a gente não precisa repetir. Também, não? Porque é um cara que está sempre... já agradeceu. Já agradeceu, tá mandando muitas mensagens. Que nos ignora completamente. Exatamente. Pistolinha sempre agradece. O Pistolinha tá sempre ligado com a gente. Ele e a esposa. Alexandre Frota chamava a Mari Alexandre. Mari Alexandre. Tinha um antigo relacionamento com o cantor Vavá. Chamava de Pata, que ela ficava também em choca, sei lá, ficava chorando o tempo inteiro, a Mari Alexandre. Tinha também quem mais? Tinha a Patrícia Coelho, a Bárbara Passo é a vencedora. Supla também. Supla, filho do Eduardo Suplicy. Tem tudo a ver, inclusive, pai e filho têm personalidades muito parecidas. Muito. O Supla que fala da renda mínima, né? E o Eduardo Suplicy é Jopper Girl, não é isso? É exatamente isso. O Eduardo Suplicy tem um grande música Jopper Girl e o Supla sempre fala do um projeto de renda mínima. Também, né? O louco do bem. Eu tenho visto algumas coisas no Instagram do Supla. Só comentei uma vez, nunca conversei. Incrível, Supla. Nunca conversei, eu não tenho opinião relacionada à personalidade do Supla, não. Acho uma figura bem exótica. Muito. Para ficar no mínimo, né? Mas, enfim, Casos Artistas foi realmente um sucesso. Foi um espetáculo. Foi. E depois tentaram repetir com... Tinha uma fórmula que era o fã e o famoso ou famosa na Casos Artistas. Então tinha o Aguinaldo Timóteo. Não sou, não! Não sou, não. Tava lá de regatinha, a baita barriga, sem camisa, mostrando o mamilo. Foi muito bom. Por isso que eu imagino o senhor no Big Brother estourando. Não, eu não. Sem camisa, mostrando o mamilo peludo. Agora, no Big Brother, a única vez que eu acompanho com mais curiosidade foi porque tinha uma moça que estudou comigo jornalismo em Belo Horizonte. Sim. Que era a Ana Paula, né? Que ela foi, inclusive, a primeira expulsa do programa, deu um tapa num cara numa das festas regadas Ana Paula a muita... Minerato? Não, essa aí é outra. Essa aí está envolvida, eu acho, num caso até de racismo, sei lá o quê. Ou é a irmã dela, não sei. Essa é a Ana Paula Renault. Ana Paula Renault. E ela foi expulsa do programa, mas enfim. Chega de Big Brother, já passou de meia hora de programa. É porque é um assunto que está na boca do povo. Não sei, não. E o Big Brother, assim, e as intrigas? Não, tá em queda, em audiência, sim. Da história da NBA. NBA. Malice of Palace, acho que é uma baita surra. Aí é uma pancada. A intriga teve essa semana aqui, o Draymond Green pedindo desculpa pro Jordan Poole. Porque o Jordan Poole, na coletiva, no vestiário, falou: sinto saudade de todos os meus amigos aqui, o ambiente era muito bom. O Jordan Poole que saiu do Golden State Warriors por conta daquela briga com o Draymond Green. E o Draymond Green foi pras mídias e realmente peço desculpas. Agora que foi lá e deu um soco não dá pra acreditar, mas... Foi pra cima do cara que louco. Assim, que interferiu na saída do Jordan Poole. Quais seriam os principais jogadores, grandes personagens de um reality show? O Draymond Green teria que estar, certamente. Né? Certamente teria que estar. Joel Embiid. Tem muitos caras que odeiam o Joel Embiid na NBA, seria legal. O Joel Embiid com Ben Simmons, com Draymond Green, com o Ja Morant. Ben Simmons também. O Ja Morant podendo entrar com armas. Mas que o Ben Simmons seria planta, com armas? Imagina, o Ja Morant. Vamos botar uma regra. Gilbert Arenas. Não, botar a regra. O cara do passado para trazer um pouco de... Agora o Embiid. Que tá com o joelho inchado. Imagina, ele só deitado falando mal de todo mundo. Porque o Embiid, e um outro que pode estar, que tá no momento é o Anthony Edwards. Porque o Anthony Edwards desandou o profano. Aí falar mal dos companheiros abertamente. Não de lavar a roupa suja no vestiário. Não, o cara vai pra imprensa e fala: o meu time titular é ruim, o fulano é ruim, o time tá mal. É o cara que... responde populares, recebe multas. Tá agregando muito nesse momento de Minnesota. Grandes personagens para um Big Brother. Sim, imagina. Ou uma casa, né? Da NBA. Casa da NBA. Vamos sugerir isso? Pat Riley como um gerente.
né? Você tem que trazer esses caras vai ser estilo meio igual tem o Agnaldo Timóteo, o cara mais velho. Assim. Tem que ter uns caras assim de outras funções. Assim, um técnico que você não põe você no, ainda bem que no jogo. O Marianovic saiu da NBA, senão era o grande candidato a vencer. O Marianovic, o carisma. Carisma puro. Simpatia, ele sempre é seu queridinho. Sempre. Ninguém, Agora, ninguém ia botar ele no paredão. O Philadelphia já era. Já era. Pobre Tyrese Maxey. É uma pena o Tyrese Maxey, hein? Coitado, ele tá sozinho lá, hein? O Paul George. Ninguém sabe por onde 10 jogos só que George, Embiid e jogaram Maxey. juntos. Na verdade, quando o Embiid jogou em Paris, os Jogos Olímpicos, Lille e Paris, um dos recados que ele deu era que ele está pouco se importando com o Philadelphia 76ers. Como jogador que demanda tanto tempo e repouso para estar preparado, ele abrir mão desse período para disputar Jogos Olímpicos, era sinal de que a temporada dele na NBA seria exatamente isso aí. Ele não consegue ficar em quadra de forma consecutiva, de forma frequente, na verdade. Lamentável, né? Lamentável, porque o ano passado ele defendia a possibilidade de ser um back-to-back MVP, acaba voltando de maneira precoce, acaba se lesionando definitivamente, e quando a gente acha... Porque já fizeram tudo, ele fala do processo, a gente viu o Philadelphia fazendo de tudo, colocando o Jimmy Butler, trocando com o Boston para pegar uma primeira escolha de draft, que era um armador que o time necessitava. Teve o problema de lesão do Markelle Fultz, a mudança de mecânica de arremesso, tudo. Mas quantos jogadores já passaram por lá? Você trouxe James Harden, você traz agora um Paul George. E o principal jogador do time é um cara novo. E pena que o novato também está fora da temporada também, não é? Tá fora e era um dos candidatos a ser novato do ano. Tava voando. Tava voando o Jared McCain. Tava voando. E nesse momento, acho que o Jalen Wells de Memphis e o Stephen Castle de San Antonio brigando. São os dois candidatos. Muito bom. Não vejo saindo nem de um nem de outro. Não, Muito bem, voltando falando do Philadelphia. Por quê? Enquanto o Philadelphia está essa coisa terrível, parece irreversível, enfim, não sei. Sim. O Milwaukee Bucks, Ricardo Bugarelli, é que a gente tem informação de Aracas Podcast. É um podcast unicamente de NBA aqui. Os primeiros 10 jogos dos Bucks, 2 vitórias e 8 derrotas. 10 jogos seguintes, 9 vitórias e 1 derrota. 13 jogos seguintes, 6 vitórias e 7 derrotas, instabilidade. Sim. Últimos 8 jogos, 7 vitórias e 1 derrota. Lembrando que no caminho teve a conquista da NBA Cup, né? Conquistou a NBA Cup e teve a queda. E agora retomou dos últimos 8 jogos aqui, falando nessa segunda-feira, 7 vitórias. O Milwaukee Bucks ressurge como um candidato, com o Lillard cada vez mais consistente, junto com o Giannis, que é o número 3 da luta para a corrida para MVP. A mudança lá, o Middleton vindo do banco. O Milwaukee Bucks, ao contrário do Philadelphia, é o time que tem estabilidade, mas no momento vive uma arrancada de destaque. É fundamental a presença do Middleton, saudável, coisa que não acontece na Philadelphia, que duas das três estrelas estão muito mal das pernas, principalmente o Joel Embiid, que não joga. E o Paul George também não entrou, não encaixou, né? Sem aproveitamento, muita falta de confiança. Acho que o Nick Nurse tem muitos problemas. O Philadelphia tentou também trazer outros jogadores, Eric Gordon, veterano. Gosto do Caleb Martin, que sai de Miami, tem um contrato... E Abuselo, o urso dançarino. Mais ou menos também, não é um elenco confiável. Eu, sinceramente, achava que o início do trabalho, mais uma temporada agora, do Nick Nurse seria menos turbulento. Também achei. Imaginei quando já como campeão no Toronto Raptors, ele seria o técnico ideal para o Philadelphia já ter uma arrancada mais natural como competidor. Mas do jeito que ele está, mostra o tamanho do Kawhi em Toronto. Qual impacto foi do Kawhi. Né, muito maior em relação ao Nick Nurse. Nick Nurse, naquele momento, foi mantido por ter sido um dos assistentes técnicos do N-Case e por conhecer já bastante o grupo. Mas a chegada do Kawhi... E aí eu já discordo do DeMar DeRozan, que falou que se tivesse ficado lá, ele teria sido campeão também. Mentira. O time foi campeão porque houve uma evolução muito grande com a presença do Kawhi. Exatamente, o que foi feito com o Kawhi lá, de cuidar do Kawhi principalmente, para trazê-lo na pós-temporada da maneira como ele se comportou, e a evolução natural de algumas peças ali. A gente tem Siakam hoje, é um grande jogador do Indiana Pacers. O Norman Powell, que era sexto homem lá, é um grande jogador do Los Angeles Clippers. Caras que possivelmente vão ser All-Star. All-Star. Milwaukee, eu acho que tem um detalhe importante. Acho que a profundidade, a colocação do Middleton na segunda unidade é muito legal.
até porque é um voto de confiança que o presunto que veio junto com o Taurean Prince, de manter o Taurean Prince titular, ele que jogou no ano passado nos Lakers. Preço é maior do Andrezão também, do que é o defensor, é o cara para defender por ele e pelo Lillard, é um cara fundamentalmente de defesa de perímetro, um cara que vai jogar para o time sem a bola na mão, o Giannis cada vez mais à vontade, e você tem ali Bobby Portis, que é um bom sexto homem, já foi candidato ano passado, você tem Middleton, você tem AJ Green, Gary Trent Jr., caras que são atiradores, o Gary Trent mais defensor, o AJ Green até na última partida não atuou, mas é um cara importante ali, tem recebido muitos elogios do Lillard, acho que tem um time. Mas quantos adversários da linha de frente da NBA, eu não consigo ver, os resultados não acontecem. Eu gosto. Tomou uma surra do New York Knicks, nós fizemos juntos, Sim, o time não viu a bola no Garden. Eu gosto quando esse Jararacas Podcast tem uma sequência que flui de NBA. De NBA. Porque a gente só fala de NBA, De NBA. realmente. Ó, falamos do Philadelphia, do Milwaukee, mas geral no leste. Indiana, eu acho que é legal falar. Atlanta Hawks Atlanta Hawks e Indiana. É o quê? 4-1 contra combinado Cavs e Celtics. Impressionante. O Atlanta Hawks. Vencer duas que vezes jogassem pra manter a minha frase de que toda noite tem um jogaço NBA, e quem discorda disso é porque não acompanha de fato a NBA. Um sábado, ó, saúde, tá precisando de alguma coisa? Você toma água aí? Exato. Porque falamos muito aí. tempo de NBA na sequência, eu tive, né? Aparentemente é tuberculose. Sábado à noite teve um jogaço com prorrogação, Atlanta e Boston. Que jogaço. E o Atlanta, além... fala aí do Jalen Johnson, do Trae Young. Sim. Mas o que joga também o Okongo, muito o reserva, a máquina de que já rebote. Podia ser titular, né? O Onyeka Okongo, de batalhar pro rebote, de toco. Presença fundamental vindo do banco. Espaçamento, diferente do Capela, que é só de garrafão. Acho que poderia até ser titular, mas é legal esse equilíbrio de vir do banco de reservas do DeAndre Hunter, que é candidato a sexto homem. Você tem o Dyson Daniels, candidato a defensor. Você tem o DeAndre Hunter, candidato a sexto homem e a jogador de evolução. Você tem o Jalen Johnson, candidato a evolução. Sim. Você tem o Trae Young, mais uma vez, eficiente nas assistências. E é um cara perigoso, é um cara que gosta de jogo grande, é um cara que já matou em playoff passado contra Boston, meteu um game winner lá dentro. Não, e também, no TD Garden. E também então, assim, é um cara super nas difícil. Nas quartas de final da NBA Cup, no Garden, dominou o New York Knicks também. Exatamente. E avançou para Las Vegas. Exatamente. Então é interessante falar um pouco do leste mesmo, Atlanta, Milwaukee, Indiana. Gosto muito do Nembhard. Sim. Joga muito bem no Indiana. Com um time bem sólido. Aqui só fala de NBA. Muito bem treinado. Você não gosta de NBA? Além de trouxa. Corta aí, sai daqui, sai! Exatamente. Sai. Aqui é só NBA, tá? Só NBA. Miles Turner jogando demais. Isso, olha lá. Aí que tá Ben Shepherd. NBA. Você tem Pascal Siakam, você tem profundidade no Indiana Pacers. NBA. É tudo NBA. Ó, eu sou apaixonado por NBA. É maravilhosa a NBA. Não gosta? Vai embora. E o leste. Vai ver o Big Brother aí, ô trouxa. Aqui. Outra coisa. Que o Big Brother fosse da NBA. Você quer mais candidatos? Até ali aqui, ó. Você imagina na casa Dwight Howard, Shaquille O'Neal e Embiid. Nossa e Draymond Green, numa mesa. Charles Barkley também. Sem peidos, obviamente, porque esses caras... Peidos? Porque você estava falando de peidos. Gases. Mas você falou que ela era peidorreira. Aqui é canal Cultura. Mas você acabou de falar que ela era peidorreira. Como que é uma como é que é? Facilitadora de gases? Ela está liberando gases. Uma liberadora de gases. Então, já falamos do Boston, você falou que... Boston com gases, você quer... Chicago. Né? Chicago tá fora. Chicago e Boston. E gases. Exatamente. Então, Cleveland, a gente fala muito também. Muito. Foi arrasado pelo Oklahoma fora de casa na semana passada. É um sinal de alerta de trazer alguém... de Minnesota. De trazer alguém para ajudar esse perímetro aí, né? Porque aquele Johnson, quinto elemento... O desejado do Brooklyn. Para onde vai Ken Johnson? Vai para um contender. Porque no Brooklyn é inadmissível ele ficar... Contender, para quem não domina o idioma. Exatamente. Para um concorrente, um candidato a título. Exatamente. Né? Não dá para o Ken Johnson permanecer até o final da temporada no Brooklyn Nets, com muito respeito ao Brooklyn. Não tem como. Não tem como. O Brooklyn Nets que foi esmagado pelos Clippers na semana passada, 59 pontos. 67 pontos os caras fizeram. De desvantagem. Foi uma coisa absurda, né? Inacreditável. E eu estava acompanhando também um jogo dos Knicks na última semana, quando os Knicks perderam, acho que para o Minnesota. Acho que foi esse mesmo. Que o Anthony Edwards destruiu o final, o último quarto. Acho que foi esse. Que dá aquela dunk de transição, depois ele mata 8 bolas de 3 no jogo. Enfim, era um jogo dos Knicks que eu estava vendo. Sem o Towns, né? Sem o Towns. Foi o troco, né? Exatamente, o DiVincenzo não estava jogando também. Exato. E em meio ao jogo, teve um rapaz que meteu acertou uma cesta no meio da quadra, ganhou $100 mil. Até te mandei, olha só. Sim, maravilhosa a bola. Ele comemorou até com Ben Stiller, grande ator,
Porque no Garden, na meca do basquete, né? Eu torço para que o senhor que vai em breve a Nova York... Eu vou envolver jogos no Garden. Que o senhor possa meter aquela bola no meio da quadra. Não, eu sou quietinho. E dividir com toda a equipe aqui do Jararacas, não? E o que Mas eu lembrei... se o senhor for chamado, o senhor não vai? Não, também não. Eu quero ficar quietinho no meu assento, eu quero o senhor arremessando. Mas aqui o povo quer. Vocês não querem aqui morder uma grana? Todo mundo quer morder uma grana. Eu vou acertar isso. Vai acertar no meio da quadra. O que eu lembrei, eu vou tentar, vamos aqui, não, mas era mais de meia distância. Meia distância, também bola de 3, mas mais dribles. Não, da DeRozan não. O que eu lembrei, de uma bela história também, em 93, sim, de um rapaz que acertou uma bola no antigo Chicago Stadium, que valeu $1 milhão. Olha só. De dólares. Ele ganhou $1 milhão. E depois festejou com Michael Jordan, com Scottie Pippen. Você sabe dessa história, sim, né? De 93. $1 milhão, foi 100 mil. Só que tem essa polêmica, é bom até porque o Jararacas só fala de NBA e conta muita história de NBA. Agora há pouco a gente deu uma geral aqui no Leste, aproveitei o gancho dos Knicks para falar dessa história. Para quem não sabe. Essa bola do meio da quadra foi maravilhosa. Aí o que aconteceu? Teve uma polêmica. Você sabe da polêmica depois disso? Sim. Ah, claro. Você gosta de NBA, né? Gosto de NBA, eu acompanho. Acompanha, né? Acompanho. Descobriram que esse rapaz que acertou essa bola em 93, ganhou $1 milhão, ele tinha tido a mais efêmera possível, mas uma experiência em basquete universitário. E isso infringia a regra do concurso que vetava a participação de alguém que tivesse alguma experiência que fosse universitária, muito menos profissional, né? Sim. Em, 5 anos antes, uma coisa assim. E diante disso, a seguradora... Não quis pagar. Não queria pagar. Mas o Chicago Bulls, junto com patrocinadores, falaram, não, vamos garantir aqui esse final feliz para essa história. Exato. E fizeram um acordo e ele recebeu, sei lá, acho até 2013, uns $50 mil por ano, até chegar, e evidentemente descontando impostos. Então a seguradora cogitou. Patrocinadores do Chicago Bulls defenderam. E tem a história também que o Michael Jordan teve ação direta para isso. Porque depois do evento, o Jordan autografou a camisa, autografou a bola. E teve umas situações assim que o cara lá descobriu um lugar onde o Jordan ia ver sempre o filho dele jogar basquete. Que ele ficava num camarote bem isolado, então não queria nenhum contato, não queria autógrafo, não dava autógrafo, nada disso. Mas ele conseguiu ter contato com o Michael Jordan, acho, no estacionamento. Exato. E o Jordan perguntou, recebeu o dinheiro aí? Não, tô recebendo. Eu falei, porque nós agimos para isso. Então, isso. Michael Jordan, o melhor jogador da história, foi fundamental para que este rapaz ganhasse o prêmio, porque a seguradora estava de olho em vetar devido a essa questãozinha aí de universitário. Então, é uma história Será de que é por isso que caiu o valor? A imagem tem aí na internet. É maravilhosa. Inacreditável. Sim. E a festa, a explosão no Chicago Stadium e o Michael Jordan abraçando. Foi uma loucura. Scott Williams, tem várias Stacey imagens King. assim de meio da quadra. Tem aquela famosa Pô, também mas em essa Miami. seguradora também é safada, hein? Então, você viu, será que é por isso que diminuiu tanto? Porque era $1 milhão, agora o cara ganhou 100 mil no meio da quadra? Não, mas o dele não foi no meio da quadra. Foi do do garrafão pro outro. Não, foi a quadra inteira. Foi uma loucura o cara acertar aquela bola. Nunca mais. É mais distante do que esse cara de Nova York agora, muito mais. Sem dúvida. Então... Mas mesmo assim, deu uma bela diferença de valores aí, né? Teve também recente aí um time que, eu não lembro se agora foi em Charlotte ou em Sacramento, acho que foi em Charlotte, que o moleque fizeram uma ação de que ele ganharia um videogame e depois que foi gravado e tal, tiraram o videogame. Eu vi isso, eu vi. E falou assim, não é mentira, não vai ganhar o videogame não. E aí foi uma sacanagem que fizeram e aí voltaram atrás e deram o videogame pro cara. É uma coisa, eu vou te dar aqui, tô te dando aqui a camisa do Bill Russell, aí desliga as câmeras, não te dá porcaria nenhuma, eu vou levar para casa a minha camisa do Bill Russell. Isso é um absurdo. Prometeu, tem que dar. Exato. Independente do valor. É a seguradora safada, essa seguradora. Safada, vagabunda, cretina, pilantra. Ainda bem. Proxeneta. Olha, ainda bem que Michael Jordan e todos os seus companheiros... Bela ação do Jordan. Bela ação. Também né? $50 mil. Aqui a gente fala só de NBA. Ele deve ter eu não tenho mais noção nenhuma do tempo também. Não, obrigado a Enel por isso aí. Não, porque não é exatamente essas horas aqui. Temos 45 minutos já de programa, mais ou menos. 40 horas. Ok, 40 dos 12 aqui. Que aqui é NBA. Quer seguir no leste? Tem mais um assunto para você. Mais o leste, que eu já puxar o oeste também, em geral. Cunningham. Jogando muito. All-Star? All-Star, mas candidato a MVP não é muito pra ele, né? Não, o quê? Fica entre os 10? Nono, oitavo?
Não. Qual que é a sua ordem no momento? A minha ordem é Shea, Jokic e Giannis. Depois... Não, depois eu quero saber o depois. Tatum? Tatum, pode ser. Donovan Mitchell. O Wembanyama? Eu não gosto. Não quero o Wembanyama ainda no top 5. Você não quer a girafa alienígena, não? Ainda no top 5, não. Mas top 10, sem dúvida nenhuma. O Acho Shea, que o Cunningham é um cara que merecia, por exemplo, as polêmicas do All-Star. Do voto. A gente sabe que o voto do público tem um peso. Ainda tem os votos dos analistas e também dos técnicos. Mas o Lamelo... É diferente o Cade Cunningham, porque é a evolução do time, a evolução dele individualmente, a evolução do time. Agora o Charlotte Hornets, o Lamelo estar na frente na posição de armador, é um absurdo. Na minha opinião, é um absurdo. Porque o cara tá jogando num time que é só show. É só show. Mas mas o All-Star é festa. Mas o All-Star não é só festa. Não, mas para os populares, você não pode exigir um rigor e sensatez os populares. Os populares quase botaram os Quem conserta a situação são os técnicos. Sim. Que são os responsáveis pela então, escolha dos reservas. Então, vou fazer aqui a campanha. Agora é uma campanha que é correta. Tempo com isso. Fazer uma campanha aqui, porque você pode votar também nos melhores da D-League. E aí eu acho que a gente tem que, como país, se unir. E já tem uma comunidade do basquete, já está fazendo isso há bastante tempo. Votar no Mãozinha. Mãozinha Pereira do Memphis mas aí você está sendo contraditório. Não, claro que não. Só porque é brasileiro? Não, mas aí é um motivo muito maior do que o Lamelo. Mas não é só o melhor? Que o Lamelo. Não, mas o Mãozinha pra mim é o melhor. Porque você... o Mãozinha pra mim é o melhor. Não, ele é bom jogador, mas eu não tenho acompanhado. Jogador. Mas, por exemplo, sempre teve essa campanha lá no futebol americano, Cairo Santos, que é excelente. Sim. Mas o Brasil nunca... Porque é brasileiro. Mas o brasileiro nunca abraçou de fato um brasileiro pra ser All-Star. Como o Zaza Pachulia e a Geórgia. O que poderia ter sido era o Varejão. Sim. Mas machucou. Nenê, Leandrinho, esses caras poderiam ter sido abraçados na época e recebendo votos, porque naquela época era só voto popular. Tá bom, então você aceita... O Yao Ming foi então você aceita que é uma festa. Que os populares decidem, muitas vezes sim. Aceito. Então aceita isso, o Lamelo ter essa votação, então, pronto. Deixa os reservas, os técnicos resolverem a questão das reservas. Tá gemendo aí. Eu fiquei com medo aqui que eu fiz um movimento brusco agora há pouco. Quase... Não. Eu fiz assim, Eu fiz assim, e como a gente tá falando de gases, vai ter alguém comentar e falar, lá, ele tá peidando. Tô aproveitando. Eu faço ó. Faz o silêncio, só pra eu. Não é peito. Tá vendo? Isso é um tá aproveitando e dando... Já deixar... Tá liberando gases. Não tô com gases, não. Tô bem. Não tá liberando gases. E aí você faz assim e dá uma levantadinha... O cara acha que você tá, né? Ajeitando, Tá ajeitando. Mas não, foi porque eu fiz assim, ó. Exatamente. Muito bem. Aqui só fala de NBA e gases. É um programa Oeste, sobre NBA você quer falar e do gases. Oeste? Situação do quê? Do topo ou de situação perigosa? Primeiro que eu estou preparando uma música... Uma versão para Shea. Shea. Né? Eu vou até aqui... Que é um refrão para um grande momento do Shea. Eu vou falar o seguinte, homenagem a um grande cantor e compositor também, né? Imagino. Vai ser assim, cheio de charme, um desejo enorme Guilherme Arantes, cara, monstro. de se aventurar. Ele se aventura, certo. Ele infiltra, ele faz o drive, não é bom? Cheio de charme, um desejo enorme de se aventurar. Gênio, Guilherme Arantes, monstruoso. Então, vou me Fui no show do Guilherme Arantes, impressionante. Vou me apropriar de uma estrofe. Sim. Para citar Shea Gilgeous-Alexander, cheio de charme. Cheio de charme. Acho muito legal. E dessa vez o senhor trouxe um cara de renome, né? Guilherme Arantes. Por que dessa vez? Porque você tem alguns gostos assim meio duvidosos, né? Em algumas músicas. Não, mas aí porque às vezes o senhor traz algo humorístico. Não é que eu gosto da música. Sim, sem dúvida. Eu vejo o potencial humorístico, mas assim, cheia de charme. Cheio de charme. Cheio de charme. Um desejo enorme. Se aventurar. De se aventurar. Se aventura no garrafão, né? Finalizando, indo pra cima em drives, um cara que tá dominando a liga. De revolucionar. Oklahoma, melhor campanha disparada. Mas eu gostaria que você falasse do Oeste, de Jalen Green. Porque em meio a toda a evolução do Houston Rockets, um grande fator é que o Jalen Green, um jovem, tem sido mais regular nas últimas semanas. Amadurecimento natural. E tendo desempenhos individuais incríveis. Porque ele sempre também foi criticado pela regularidade. All-Star. Jalen Green merece também uma citação aqui. E merece ser All-Star. Nesse momento, merece. Eu acho que o Houston ele acaba perdendo dos titulares o Jabari Smith Jr., né, teve uma fratura de mão, aí teve uma mudança de quinteto, até um dos Thompsons, né, um joga em Detroit, o outro joga em... O Amin joga no Houston. O Amin que joga no Houston, que era candidato a sexto homem, ele está sendo o titular. E aí é um time que tem Dillon Brooks e Thompson, o Amin Thompson como pitbulls,
liberando o Jalen Green para justamente ter esse volume maior, esse aproveitamento. Ele está dando conta do recado. Ou seja, o Houston Rockets, que todo mundo imaginava, pode brigar por um Jimmy Butler, de trazer um jogador mais experiente para agregar esse núcleo jovem, começa a confiar o Ime Udoka no Jalen Green, para o Jalen Green ser esse expoente aí dos Rockets. Torço para que essa evolução continue e o Houston Rockets, não à toa, aí está defendendo mando de quadra num primeiro momento nessa Conferência Oeste insana. Batalha com Memphis. A gente até falou isso no último jogo que nós fizemos. Denver e Clippers, quarto e quinto, podendo subir sem dúvida para tomar o lugar de Houston e Memphis. Mas o tempo vai passando e o Houston se consolidando como um time bem legal de se ver. Tem o Şengün, que é genial, é um cara que não é todo time que tem dentro do garrafão uma posição 5, um cara tão efetivo, tão inteligente no jogo. E o Houston Rockets tem essa posição. Você tem o Memphis ali, que não tem esse pivô, mas você tem um JJJ que é grande, que pode jogar na posição 5 em alguns momentos, um cara que defensivamente agrega bastante. Você tem o Ivica Zubac, que muita gente não fala desse Clippers. Calma aí. É muito legal de ver jogar. Calma. NBA, tudo Primeiro, de NBA. Denver Nuggets, estou gostando, que a gente Também. falou tanto do Russell Westbrook com o Nikola Jokic. Última semana, quem despertou Jamal Murray. Jogando muito, transmitindo um jogo que ele fez 45 pontos contra Dallas. Impressionante. Imagine o Westbrook seguindo nessa sintonia com o Jokic e o Jamal Murray realmente apresentar essa regularidade que prestou na última semana. Denver também, Oeste sempre muito especial aí com esses embates aí, Denver, Memphis, Houston. Vamos ver como o Dallas vai quando o Luka Doncic voltar, né? Ficou uma bela dúvida em relação ao Dallas ou LA Clippers. É o Kawhi e a minutagem dele, porque a defesa é muito forte, né? Você citou o Zubac muito bem, o Harden articulando muito bem e aparentemente realmente ele distante dos nightclubs, né? Bem distante. Bem aparentemente. distante, né? Tá fora aí de toda aquela loucura dele. E o Kawhi saudável, Kawhi ele é minutagem top 5 da ainda, liga. né? E o Van Gundy sendo um fator fundamental para defesa. A consistência, que a defesa dos Clippers também é muito forte. Muito. E agora fica uma questão que eu vi também recentemente, o Stephen Curry, aqui só falamos de NBA. Só NBA. Só NBA, Uma Big Brother, insana. dá pro espaço Big Brother. Bando de trouxa que vê o Big Brother. Exatamente. Com todo respeito. Quando eu falo com todo respeito, é que não tem nenhum respeito. É Acho que eu já falei isso aqui, zero né? respeito, zero. No Jaracas Podcast. Já falou. É... Mas é importante. O Stephen a Curry, audiência é rotativa. Vale a pena reforçar. Stephen Curry falou recentemente que acha que o Golden State não tem que se desesperar para as trocas e colocar em risco, prejudicar o futuro com escolhas de rodada, enfim. Para uma estrela da liga com 36 anos de idade, chamou a atenção, que evidentemente muitos imaginariam que ele não citaria nada, não falaria nada, porque evidentemente o tempo corre contra ele e ele quer um time mais forte. E o Golden State é um time muito instável, falta muito pro Golden State. Muito. O que você achou dessa postura, a fala do Curry, às essa vezes é falta aí esse de peso ganância? do time, né? Tá faltando ganância pro Curry? Acho que não, acho que o sonho do Golden State, todo mundo sabe qual é o Giannis, né? Sempre foi. Mas eu tô falando Mas eu tô falando pra essa temporada. Pra essa temporada, eu acho que ele tá tirando peso a responsabilidade dos jogadores. Agora, a gente tem um Kuminga lesionado, um Podziemski lesionado. Você tem o Andrew Wiggins voltando e voltando bem, fazendo mais de 30 pontos, fazendo double-double. É um cara que tem raríssimos double-doubles na temporada. Nessa segunda contra o Boston, o Draymond Green não joga, por exemplo, já é confirmado no horário que estamos fazendo aqui essa conversa. Né? O jogo que nós estaremos juntos, inclusive. Então, 7 da noite, segunda-feira. 7 da noite ao vivo no NBA, no modo Prime. Eu acho que ele está tirando essa responsabilidade e o peso, porque ele também sabe que a situação, nesse momento, o Golden State está fora de play-in. Então, assim, a evolução do Phoenix Suns, que já contratou o Nick Richards, que fala-se ainda que existe a possibilidade de se reforçar ainda mais. Você tem Phoenix e Golden State brigando, o Sacramento voltou a vencer numa recuperação incrível. Mike Brown, com o Doug Christian. Mike Brown, nesse momento, aconteceu o quê? Só somando verdinhas, né? Tá contando o dinheiro da rescisão. Mas não tava curtindo ele. Não, mas tá só contando o dinheiro da rescisão. Não deve estar triste ele. Acho que melhor que nós ele deve estar. Mas com o Doug Christie. Ele deve até ligou para nossa produção que estar aqui. Doug Christie, que foi um dos jogadores que esteve numa das mais belas viagens da história da NBA. Quando o Dennis Rodman foi para a Coreia do Norte se exibir para o ditador norte-coreano e fez um jogo lá. Acompanhado de estrelas da NBA. Vin Baker,
Charles Smith jogava nos Knicks e também Doug Christie. Estava lá. O técnico do Sacramento é um cara que estava no bonde do Dennis Rodman para a Coreia do Norte. Que loucura. E o Doug Christie eu vi Ele foi um jogador com um grande talento defensivo. E o Sacramento ganhou do Boston recentemente, com o Domantas com 28 rebotes. O Domantas é monstruoso, né? O De'Aaron Fox ficou alguns jogos fora, já voltou. O Malik Monk perdeu alguns jogos também, mas já retornou. O Sacramento, eu vi uma história do Doug Christie em relação espero ver em breve, na verdade, o Sacramento em loco. Sim, você vai ver. O Pat Riley, né? A história do Pat Riley é bem semelhante à do Doug Christie, né? Porque o Pat Riley foi um jogador mediano e depois ele acaba sendo comentarista. O Doug Christie também foi comentarista. Ele começa como assistente técnico, o Pat Riley, assume interinamente e depois se torna o treinador do Los Angeles Lakers. E a história do Doug Christie ela é exatamente igual. Né? Isso, o Pat Riley nos Lakers e o Doug Christie em Sacramento. Apesar de ter começado... O Doug Christie também tem uma outra história muito curiosa, que muita gente fala assim... não aceitou o contrato. E me pergunta, não aceitou o contrato, né? Porque muita gente fala assim, o draft, a primeira rodada é um contrato garantido. E a segunda rodada de draft você pode assinar ou não, receber o convite ou não. E dependente, você pode ser liberado pelo seu time que o draftou. Você acaba assinando com uma outra equipe, como jogadores não draftados. E na primeira rodada, no ano que o Doug Christie foi draftado, ele jogou em Pepperdine. Pepperdine? E ele... É Pepperdine, não é isso? É Pepperdine? Pode dar uma olhada aí pra mim. Doug Christie, acho que ele jogou em Pepperdine. Que é a mesma aqui. universidade que jogou o Marquinhos, que é o primeiro brasileiro é uma universidade a ser draftado pela NBA, mas ele não jogou Califórnia. na NBA. É uma universidade da Califórnia. E Já passei em frente a ela. A Universidade de Pepperdine. Só checa aí se o Doug Christie é Pepperdine mesmo. A checagem rápida aqui, é igual o debate aqui. Sim. Pepperdine. De 89 a 92. E é o que aconteceu. O Doug Christie, ele foi primeira rodada de Seattle. 17, escolha número 17 de 92, selecionado pelo Seattle Supersonics. E ele nasceu, e ele é da região, ele jogou a vida inteira lá. E quando ele é draftado pelo Seattle Supersonics, ele se nega. Ele fica assim, eu não quero mais jogar aqui. Eu quero ir para outro lugar. E ele, mesmo sendo um jogador de primeira rodada de draft, ele se negou a assinar. E ele fica nessa primeira temporada, ali por volta de outubro, até fevereiro sem jogar, quando o Seattle Supersonics acha um time para ele ser trocado. E ele vai jogar no Los Angeles Lakers. Temporada 93, 94. Exatamente. O Steve Francis fez isso com os Grizzlies. Vancouver Grizzlies. Que ele falou assim, para Vancouver eu não vou. De jeito nenhum. E aí forçaram uma troca e ele foi para Houston. Exatamente. Uma mega troca que... E tem o documentário que a gente já citou, da história de que aquela filipina apaixonada pelo Grizzlies vai acompanhar e vai conversar com o Steve Francis. E o Steve Francis depois, assim, educadamente, ele se arrepende, assim, porque a cidade não tem nada a ver, né, do fato de ele ter... Porque a franquia já estava em queda porque ele não queria jogar num time do Canadá, um time que não tinha ambições. Né? O cara queria já jogar em outro lugar. Mas o Doug Christie, ele bateu o pé. Ele falou assim, não, aqui eu não vou jogar. E o Seattle teve que arrumar um time para ele jogar e ser trocado. E essa semana, no NBA, a gente só fala de NBA aqui. NBA, casos antigos também. Rivalidades. Né? Primeiro lembrar que na última semana quase tivemos um momento de abalo sísmico na liga. Né? Sim. Se a bola arremessada por D'Angelo Russell tivesse despencado Nossa Senhora. no último momento de Nets e Lakers... em LA, teria sido uma loucura, uma insanidade. Será que ele faria, hein? Perdendo por um ponto e toma de 3. Também é meio louco, né? Padrão do D'Angelo Russell. A bola não Russell. caiu, os Lakers sobreviveram e venceram por um ponto. Né? Um time que tinha perdido por 59 para os Clippers, perdeu por um ponto para o irregular LA Lakers, que eu gosto do Austin Reeves, que é o noviço rebelde. O Anthony Davis não jogou naquele jogo, mas ontem... no domingo também não foi bem, né? Meio frouxo, né? destacou isso, o né? Davis é meio frouxo o contra Davis, o Zubac. ele quando tem um cara de referência de garrafão, parece que ele se intimida, né? Sim. Ele fica meio frouxo mesmo, cara. Por uma estrela, pega muito mal, Pega mal. Pega mal pra Frida Kahlo. Pega mal. O cara era pra ter... Deu os tocos, trocou tocos ali com o Zubac. Mas, cara, ele é frouxo. Acho que é uma boa palavra. Acho que num reality, por exemplo, no Big Brother, o Anthony Davis seria uma decepção. Ele seria um dos primeiros eliminados. Ia ser uma planta, na verdade. Exato. Bem grande, diga-se de passagem. Não, é uma monocelha gigante, né? Aquela de sala, né? Aquela na sala, né? Aquela... para justamente, né, trazer um ambiente diferenciado. Agora a gente vai transmitir no modo Prime na quinta-feira a maior rivalidade da história da NBA. Estamos aqui, né? Quinta-feira, Celtics e Lakers.
Em LA, É a maior meia-noite. rivalidade da história do esporte americano? Ou você colocaria, o senhor que tem um conhecimento amplo, um narrador de 50 modalidades, Boston Red Sox e New York Yankees, mais de 50? 95. 95 modalidades. Boston Red Sox e New York Yankees. Então, eu acho que tem uma maior até. Tem uma maior? Giants E? Dodgers. Sim. Porque antes, né, isso no beisebol, né? Sim. Até o final dos anos 50, eles estavam na mesma cidade. Eles cruzaram o país em 58, cruzaram o país, deixaram Nova York e foram para Califórnia. Os Dodgers, que antes eram Brooklyn Dodgers, viraram LA Dodgers. E o San New York Francisco Giants se tornou San Francisco Giants e mantiveram a rivalidade. Então, para mim, a grande rivalidade do beisebol é Dodgers e dos Giants. esportes americanos, então, ou Celtics e Lakers é maior? Não, aí é comparação. Por conta do futebol? Futebol brasileiro? Mundial, primeiro. Mundial. Qual a maior rivalidade do futebol mundial? Boca e River. Boca e River? Acho que Boca e River. Boca e River. Que eu pensei, sabe o que também? Celtic e Rangers. Eu respeito. Que envolve até religião. Exato, né? exato. O Celtic, da Escócia, né? O Celtic é ligado aos católicos. E os Rangers aos protestantes. Sim, eu acho que a maior rivalidade então, é essa. É uma rivalidade muito grande. E sabe que há pouco tempo passou um jogo, eu já narrei um Celtic e Rangers, né? E até na última década os Rangers até tiveram falência, né? Tiveram que jogar em divisões inferiores para voltar, enfim. Mas já tive o prazer de narrar essa rivalidade. E recentemente eu consultei, sabe qual é o placar geral de confronto direto, unindo aí Copas e campeonato entre Celtic e Rangers? Não. 170 a 170. Nossa Senhora. Empatados. Que loucura. Né? É uma grande rivalidade. Boca e River é tem uma rivalidade bem equilibrada, mas o Boca está um pouquinho à frente. Acho até que são 5 jogos. É bem equilibrado também. Agora, Celtic e Rangers é impressionante a rivalidade. É porque não é muito religiosa. falado, né? Acho que essa parte da religião, acho que ela sobrepõe. É algo diferente e inédito para a rivalidade. Existem outros mercados menores, assim, que rivalidades gigantescas. Não, você pode falar... Partizan, Estrela Vermelha, Fenerbahçe e Galatasaray. Acho que são rivalidades menos famosas, porque todo mundo vai bater no Boca e River, Real Madrid, Barcelona. Na Itália tem... Juventus e Inter, né? Não, mas também tem questão de cidade. Roma e Lazio também é gigantesco. Mas quando fala assim, o derby de Itália é Juventus e Inter. Muita gente fala que a rivalidade da Itália maior é Milan e Inter por ser da mesma cidade. Mas Juventus e Inter... Mas Roma e Lazio, não sei não. Roma e Lazio é uma coisa... também é uma Já loucura. tive também o prazer de narrar este confronto Roma e Lazio. E no Brasil, primeiro, NBA é inquestionável. Sim. Celtics e Lakers, né? Tem alguma outra rivalidade que você gosta gosto ao longo da história da NBA? Por exemplo, Philadelphia e Boston eu acho legal. Detroit, Chicago, mas rivalidade é aquela questão do equilíbrio. Com o Embiid falou aquela história famosa dele. Sim. Mas porque tem Philadelphia e Boston nos eu lembro 80. do Dr. J e Larry Bird saindo na mão. Não, e também, as estrelas saindo na mão. E tinha um jogador do Philadelphia que era conhecido como um cara que constantemente maltratava a Boston. Era o Andrew Toney. Exatamente. Era o estrangulador do Celtics, né? Exato. Toney. Se o cara tem esse apelido, você já sabe o tamanho da rivalidade, do quanto os caras se motivavam. Acho que a rivalidade é isso, é o ódio. É óbvio que tem que ter um equilíbrio. Né? O Embiid foi muito feliz naquele momento. A gente não tem rivalidade, porque nesse momento tem que ter o Boston só bate no Philadelphia. Pouco, né? Mas aquele momento eu acho que era importante. Também quando eu começo a acompanhar a NBA, Boston e Nova York eram times que se rivalizavam, principalmente naquelas séries Bernard King contra Larry Bird. São cidades próximas, eu acho que vale um detalhe. Mas o Michael Jordan ali apanhando de Detroit, acho que nos anos 90. E tem uma que eu gosto bastante. Miami New York Knicks. No final dos anos 90. Eu sou apaixonado por essa, porque o pau cantava jogo sim, jogo também. Acho que era muito... E com personagens interessantes. Porque o Larry Johnson e o Alonzo Mourning jogaram juntos, começaram juntos em Charlotte, eram amigos e de uma hora para outra os caras se tornaram um dos piores inimigos. Sim. Então, assim, as imagens eram bem interessantes assim, em relação à rivalidade. Mas existe, você tem a rivalidade pela localização, como você falou, às vezes pelo ódio, alguma coisa pontual em relação a Chicago. Ontem tivemos Portland e Chicago e você até destacou. Pô, Portland e Chicago, quando acontece, eu lembro, já me remete, o final dos anos 90, começo dos anos 90. Final dos 92. Então, agora a questão. Qual Brasil. a rivalidade do Brasil? Eu acho que do Brasil. O senhor vai puxar a sardinha para o seu lado.
Mas eu acho... Eu nunca assisti um jogo em loco, tá? Eu já assisti Atlético e Cruzeiro, já trabalhei no Atlético e Cruzeiro. O Mineirão foi uma das maiores experiências da minha vida. Um jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo com torcida dividida, um jogo que eu tive a oportunidade de ver e ouvir um gol de cada time. Tá, Marciano, vai, solta aí. Grêmio e Inter. Não, vamos, pera, pra Grenal, corte. Grenal. Qual a maior rivalidade da NBA? Da NBA sabemos que é Boston e Lakers a maior rivalidade. Grêmio, a minha pergunta, Grêmio calma aí! Internacional. Você me irrita Então demais. vamos de novo. Você Eu quer tô pro ensaiando. corte? Ah, você quer pro corte. É, pra ajudar o pessoal. Exatamente. Na NBA sabemos... Aqui, ó. Corte. Agora eu faço isso, eu vou tentar ajudar nos Sim, cortes, sim, né? vamos ajudar. Vamos ajudar o pessoal. Depois Você eu pode queria falar até, nome de eu queria times? até Pode o falar nome nome de depois do times? pessoal responsável aqui sim. no Grupo Farol, na BR Mídia, pelos cortes. Eu gostaria Sim. dos nomes, exatamente. Não há Dê ameaça. nomes para nós. Na NBA, todos sabemos aqui do Jaracas que é a maior rivalidade histórica entre Celtics e Lakers. Agora eu me pergunto, no futebol brasileiro, qual é a maior rivalidade? Ricardo Bugarelli. Grêmio e Internacional. Grenal. Por quê? Ah, eu acho que é um ódio... Cara, a história de... Que triste o ódio. É o ódio, mas o ódio ele Que é triste. um das coisas que mais interessam a Nossa, rivalidade. É um programa de ódio Cara, aqui. assim, dificilmente você vai ver um gremista usar vermelho. Eu acho que extrapola o campo de futebol. Quando o cara pensa, eu não vou usar vermelho, cara, é porque existe um ódio além do Em time. Itaquera não vendem nada com verde. Eu acho que lá. não. Chegaram até a cogitar que a grama seria sintética preta. Então tem isso, né? Mas também essa questão de Grenal. Grêmio e Inter, né? Essa coisa, apenas os dois como os grandes da capital. Da isso capital e fortalece. praticamente, exatamente. Em BH tem um outro grande, o América, que não é tão grande, mas é relevante. Não se aproxima. Não Mas aproxima. Em Porto Alegre nenhum América tem. O América pode ser tradicional, mas considerar outro grande em relação ao Atlético Cruzeiro, não. Não, tudo bem, mas eu tô falando, mas é um Inclusive, time... isso, os números registram Não, sim. que... Mas, por exemplo, nenhum times de América fora tem na muito capital mais. em Porto Alegre. Você tem um Zequinha, né? Você tem o São José em Porto Alegre, que não tem o tamanho que tem o América, por exemplo. Né? O São José nunca jogou uma Série A de brasileiro. O América fica entre Série B e Série A, um time Sim, recorrente. mas é um time relevante da capital. Agora, sem dúvida, Cruzeiro e Atlético tem um peso gigantesco. Eu acho que é uma baita rivalidade. Você viu Corinthians no e último sábado... Palmeiras, para mim, é a maior rivalidade do estado. Flamengo e Vasco é a maior. O Fla-Flu é o mais... Fla-Flu é Nelson Rodrigues aí? O Fla-Flu muito Nelson Rodrigues aí? Não, o Fla-Flu... É coisa para estrangeiro? Não, o Fla-Flu acho que... Não, tem rivalidade. Tem. Mas eu acho que o ódio, a rixa é Flamengo e Você Vasco. tá falando muito ódio. Não, mas tem um componente de ódio. Porque é impossível, você não consegue respeitar. Você já falou ódio 10 vezes. Não, mas as pessoas levam isso. De ódio, é esporte, é amor, mas, é carinho, fala isso é pro paixão. torcedor. É? Fala isso pro torcedor que não veste Por exemplo, vermelho. em meio à rivalidade, o senhor gosta do... qual o atleta que mais brincou com essa coisa séria do ódio envolvendo rivais? Eu não posso falar Qual de ódio, maior? o senhor pode falar. Qual o maior? Não, eu tenho na cabeça, por exemplo, em questão de futebol. Sim. Eu não sei o que você está pensando, sinceramente. Sim, qual? Um que eu lembro muito é o Figo. O Figo, Real Madrid e Barcelona, foi uma loucura. Ele foi do Barcelona para o Real Madrid, ele não conseguia bater escanteio. Não. E não conseguia. Não. Não era aceito pelos aficionados pelo Barcelona. Essa mudança dele para o Real Madrid foi uma loucura. O Ronaldo, fenômeno, quando voltou para o Brasil, ele estava fazendo o trabalho no de Flamengo. preparação física no Flamengo. E acertou com o apareceu Corinthians. no Corinthians. Na época, O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, ele é execrado por parte da torcida do Grêmio. A festa estava preparada. Caixas de som. Caixa de som. E ele não foi para o Grêmio. Flamengo e Galo. Depois da passagem pelo Flamengo. Exato. Então, os atletas brincam muito com isso também, dessa rivalidade, dessa coisa. É tivemos perigoso. aí o nosso querido companheiro. Mas é o Neymar, tô falando muito do Neymar agora aqui. Se ele não volta pro Santos... Se ele voltar pro Santos, voltar pro Flamengo, tenho convicção que o torcedor do Santos vai tratá-lo como traidor. Vai tratá-lo como traidor. Eu ia falar isso, o nosso companheiro de profissão, nosso Fábio Sormani, ele espinafrou o Gabigol. Ele ficou maluco com o Gabigol, achando que o Gabigol tinha que voltar pro Santos, porque ele ama o Santos, e ia rasgar o dinheiro que ele ia ganhar no Cruzeiro. O Gabigol não é trouxa. Né? Eu acho que nesse momento, Gabriel, o cara pode até voltar pro Santos no final de carreira. Agora, nesse momento, com a proposta que ele tinha do Cruzeiro, não dá para falar porque o cara errou, que o cara pisou no Santos, ou que o cara não gosta do Santos. Cara, nesse momento, não. O Neymar é uma outra situação.
O Neymar, esse último contrato que ele teve na Arábia Saudita é maravilhoso. Agora, é de se surpreender se o Neymar volta para cá. Por exemplo, o Memphis Depay do Corinthians chegou a jantar com o Neymar, conversou com o Neymar. Você imagina se o Neymar indo pro Flamengo é menos mal. O torcedor do Santos vai se machucar? O Corinthians é o pior. Porque se o cara vem pro Corinthians é uma desgraça. É punhal. É punhal, exatamente. Você imagina o cara jogando na Vila Belmiro, Santos e Corinthians 1x0, gol do Neymar. Passe do Depay. O Neymar não sai da Vila, meu irmão. Sistema de segurança não tem como, não tem como. Então, assim, o cara tem que tomar um cuidado, porém, ainda com a carreira, acho que o Gabigol fez o certo. Acho que o cara tá indo para um time mais consolidado. Qual seria na NBA a troca que imediatamente Jason Tatum no Lakers? O jogador... Mas deixa eu perguntar primeiro. Não, você não falou que pode interromper? Não, então também posso reclamar também. Tatum no Lakers. Mas peraí, mas ele já cansou de falar Sim, que é fã do por Kobe isso. Bryant. Então, mas já, se botar a cotoveleira roxa, o pessoal já xinga. Então, você imagina ele vestindo a camisa. Mas o que eu tava pensando, sem ter em mente a resposta do atleta, é um componente também de surpresa. A traição, que é mais dolorosa, porque vem de quem você menos espera. Imaginaria. O Tatum já tem essa coisa de homenagem ao Kobe dos Lakers. Teria algum jogador assim que, nossa, se esse cara mudar desse time para esse time na NBA, além de configurar, caracterizar uma traição, também teria esse componente de como foi surpreendente, por isso é mais doloroso? Eu gosto quando eu vou falando e você fica em silêncio, porque eu me sinto autor de um milagre. Luka Doncic saindo de Dallas, eu não sei para qual time, mas ele saindo de Dallas. Eu teria que escolher um time. Teria que escolher um time assim que causasse algum impacto. Não sei se o torcedor do Dallas sentiria a saída dele. Por exemplo, Curry saindo. É isso que eu ia falar. Não, o Curry, falam tanto, mas como seria ele o Curry indo para Phoenix, se juntando ao Kevin Durant, por exemplo. Cara, o próprio nos Lakers mesmo. Sim. Depois de... É porque o Curry é um dos jogadores estrelas que a gente imagina encerrando a carreira no mesmo time. Uma única equipe. Exato. Né? Esses caras, uma mudança assim, o cara estando num status de alta competição, de elevada competição, de ambição de título, isso dói. Isso é traição. Sim. Outra coisa é ele dizer, eu quero jogar aqui em Charlotte. Que é o time do coração. Eu era criança e vi o meu pai jogando aqui. Ele é um dos acionistas do Carolina Panthers na NFL. O meu pai vestiu a 30 aqui, eu quero jogar. Outro dia até ele foi para Toronto e aí tinha um torcedor com a camisa do Curry 30, do pai, porque o Del Curry jogou em Toronto. E aí ele pegou a camisa, ele falou assim, eu quero tua camisa. Não, mas tirou foto com o cara. A história da coisa entende. Se ele vai para um rival. Então, se ele vai se juntar, por exemplo, ao Kevin Durant, que o Kevin Durant que fez o sentido contrário, que sai de Oklahoma, né, que se vende ao esquema para um time que o tinha derrotado para ser campeão, você imagina o Curry fazendo o reverso. Kevin Durant passaria no teste de fidelidade com o Márcio Imperator? Nenhuma chance. Kevin Durant. Eu acho que o Kevin Durant não passaria nem no teste de fidelidade com Oliver o Sedutor. Exatamente. Oliver o Sedutor. Kevin Durant, qual o Kevin Durant, né? Porque o Kevin Durant é também polêmico. O Kevin Durant é um cara que agora... A gente tem concordado muito com o Kevin Durant, isso é perigoso. Mas nesse caso... eu tenho concordado muito com ele. Tenho concordado com ele. Mas ele falou também agora uma coisa que... um vídeo recente dele com o Maxey, adolescente... Ele dando dicas pro Tyrese Maxey, sensacional, como um grande mentor. Mas ele falou... Quantas horas tem? Temos aqui 37... Porque acabou de ter o jogo, 27, tem que narrar. Exato. No modo Prime. Em instantes. Quanto que tem? 70 horas. Então, quase acabando. Que eu tenho que narrar no modo Prime. Sim. E lembrando, quinta-feira, tô falando de rivalidade aqui, porque quinta-feira, meia-noite, também no modo Prime. Boston e Lakers. Boston e Lakers em LA, sempre um prazer. Né? Eu tenho medo desse jogo de quinta, porque é um back-to-back do Boston, né? Então o Boston mas precisa se poupam, estar inteiro. Igual poupam para jogar no Garden, poupam para clássico também. Sim, isso é importante. O Kevin Durant falou recente que os estrangeiros subiram de nível, mas eles não estão no mesmo patamar dos americanos. Ele falou ali é bobagem. A Sérvia cresceu. Ele também falou antes dos Jogos Olímpicos que o time americano ia ganhar os jogos por 30, 40. Ele falou isso também. Ele também fala bobagem. Eu concordo com uma coisa que ele fala e discordo de outra, e vai, e assim mas vai. Mas o Curry no Phoenix Suns se juntando a Kevin Durant, não seria um tiro no peito do torcedor do Golden State? Eu acho também que seria a burrice do Curry, que ele não é tão burro. Ele é muito inteligente. Ele só vai sair de lá se ele quiser. Não faria sentido. A única possibilidade dele sair para mim... É para Charlotte.
é para Charlotte e houve aquela coisa que acho que a mídia, né? Vocês da imprensa, Sim. Tentaram fortalecer muito da história da possibilidade de reta final de carreira o LeBron e o Curry jogarem juntos. Né? A mídia alimentou muito isso, mas me parece que na prática não teve muito isso. Os Jogos Olímpicos foram aquele momento O senhor me convenceu falando do tamanho do Los Angeles Lakers. Porque os Lakers não vai deixar o LeBron James se aposentar com uma outra camisa que não seja dos Lakers. Eu acho que é bem por isso. Então, acho que esse sonho de LeBron e Curry juntos não vai acontecer, mas assim, me surpreenderia sem dúvida. E o Doncic saindo de Dallas, indo para um time contender aí, tipo, falando, eu não quero mais jogar aqui porque aqui não tem condição de ganhar. Isso pode acontecer se o Doncic chegar a 10 temporadas e sem título. Como o Lillard chegou aí em Portland. Aí acontece. Que aí não fizeram mais nada pra fazer e chega uma hora que o cara fala assim, já que vocês não fizeram, eu tô indo embora. Vou pegar o meu boné. Acho que é natural. Mas ele já chegou em final. Eu acho que seria... que o Lillard não chegou. Exato. Seria, acho que interessante uma mudança, caso essas estrelas, não tô falando do Curry, mas de Doncic, de outros jogadores, que eles mudem, por exemplo, de conferência. Eu acho que seria interessante para isso. Uma mudança de conferência. Para tentar ir para algo, não criar essa rivalidade ou esse drama que tem com o adversário da própria conferência. Se você perde um Doncic para daqui 5 anos, o Lillard sai de Portland e vai para Milwaukee. O torcedor do Portland não sentiu. Sente a saída do Lillard, sente. Mas se tivesse ido para os Lakers para jogar com o LeBron, sentiria mais. Se tivesse ido para um time rival de conferência, para um Dallas, para se juntar ao Doncic, sentiria mais. Indo para um Milwaukee, com o Giannis, com um time com mais potencial, sentiria Qual o maior traidor da história da NBA? Estamos na reta final de Aracas. Olha só. Qual o jogador, o maior traidor, que combina mais com aquela bela canção da saudosa Marília Mendonça? Sim. Né? Que eu vou até ler aqui. Sim. Ei, infiel! Eu quero ver você morar no motel! Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Quem é o maior traidor da história da NBA? Qual é o maior traidor da história da NBA? Cara, quanta trairagem. Eu acho que o Kevin Durant ele é um candidato forte. Essa dele deixar o Oklahoma City Thunder daquela forma... vitória do título da conferência. E virar piada com isso. Um dos grandes momentos que eu gosto que tem aquele evento anual do ESPYs, né? Sim. Quando o Peyton Manning foi apresentador e fez uma sequência de piadas com o Kevin Durant, ele destacando a grande performance da equipe de ginástica americana. Ele falou, a equipe de ginástica americana é fantástica. Inclusive, fiquei sabendo aqui que o Kevin Durant já se interessou em se juntar então é isso. A equipe de ginástica. Aí mostra a cara do Kevin Durant bem sério, que ele gosta também de fazer o personagem, sério, sim. Aí o Peyton Manning pergunta aí, e Russell, o que você achou? Já corta pro Russell Westbrook, também com a cara séria. Aquilo é uma sequência fantástica. Sim. Eu acho que ele é da era moderna, sem dúvida nenhuma. É o maior traidor. É o cara se juntou aos caras que tinham eliminado. Eu quero ver você morar num motel. Depende. Se tiver acompanhado, eu acho que o Kevin Durant não ia se negar a morar num motel. Você gosta de motéis? Eu não tenho frequentado. Confesso que eu gostaria de o que é preciso? Para sair um pouco da rotina, né? O que um motel precisa para atrair a sua atenção e o seu interesse? Quais são os componentes? Né? Tem que ter um Amazon Prime. Tem que ter. Você sabe que eu tenho um amigo... Você se contenta com a TV aberta, não? Sim. Você vendo o Datena no SBT e no motel? Não. Eu acho que o motel, eu vou te falar que aquela chuva torrencial, o Datena falando de alagamentos, você no motel acompanhando o Datena. Não, às vezes a chuva seria legal se você tem um teto retrátil e aquela água caindo na piscina do motel, aí sim, você faz algo diferente. Mas o motel, quando eu frequentava o motel, que faz muito tempo que eu não frequento... Frequentou muito? Já frequentei bastante. Eu fazia aquele esquema da pernoite, para justamente valorizar e justificar o valor pago, investido no motel. Então você pernoitava, você tinha direito a um café da manhã, aí você tem tempo bastante para fazer não só o que você vai normalmente no motel, mas também para quem sabe... Motel. Para quem sabe você também se Mas divertir. serve em jantar, por exemplo?
Servem jantar, tem O cara jantar. come, o casal... Você come comida viva o casal, e morta. Sim, mas o casal, por exemplo... Você come faz um carne jantar. viva e morta no motel, ok. deu pra Você entender? é um canibal, hein? Ricardo, o comentarista Canibal, canibal. Canibal, comentarista canibal. Tem a música do canibal, não tem a música da Mas, Bahia? por exemplo... Canibal, deve ter alguma coisa do Seu canibal. amor é canibal. É isso aí. Dá sua mão pra pegar o meu pé. É, exatamente. Por exemplo, mas tem que... O motel, eu imagino né? Ah, você nunca foi no motel? Nunca fui. Eu sou Puro. tímido, eu sou quietinho, Tímido. eu sou puro. Eu era igreja e casa, igreja e casa. Eu sou Casa e religioso. igreja. É isso. Eu fico pensando, o cardápio de um motel tem que ser algo leve, Cara, né? tem cozinha. Mas imagine, por muito exemplo, boa. o casal chega e janta uma feijoada. Não, aí não, né? Aí não. Aí você Aí corre o risco de depois- liberar gases. Exatamente. Aí o trabalho, é Big Brother. Além disso, né? O trabalho pro pessoal da limpeza seria terrível. Sem dúvida. Eu até aconselho o pessoal de motel a não colocar no cardápio feijoada. Sim, ou pratos outros mais pratos pesados, mais é óbvio. pesados. É Isso uma pode- salada, é né? Só saladas, né? O que você se alimentava no uma motel? quiche, assim e tal. Não, eu ia num motel, não vou dar o nome do motel, mas eu ia num motel que tinha um café. Aqui é só mexer. Café da manhã muito aqui bom. nós somos mercenários. Exatamente. Se quiser patrocinar, exato. eu não tenho nenhum problema no Também patrocínio de motel. Também não. Até porque existem vários motéis muito bons em São Paulo. Você tem um ranking, hein? Não, mas eu tenho um predileto, assim, que Qual? Pode falar? Não, primeiro nome. Não. Pode Fala falar? a primeira letra, não. Vamos fazer merchan. L. L. Faz o L. Ah, política agora? Não, é motel. Pô, que isso? Faz o L. Vai lá, por que esse L... Porque é diferenciado. Porque assim, você não se sente somente. Não é um matadouro, entendeu? É um lugar que você. Depende do ambiente. Os funcionários entram no quarto, perguntam se tá tudo bem. Não, mas é como É uma se coisa fosse intimista. Ele é bem decorado. É de bom gosto. Você se interessa pela decoração Gosto. do motel. É uma porque coisa não pode ser uma coisa motiva. fútil, não pode ser só o Vulgar. espelho no teto, Pode ser vulgar. Não pode. Tem que ser um lugar como se fosse... Quadro com nudez pra frontal. O continuamento? Existe não, né? A continuação? Continuação, mas tem outro... Você tá um pouco... Continuidade? Você tá um pouco assim, o motel mexe um pouco com a sua sinapse. mexe com a minha libido, né? Sim. Cuidado. Então vamos acabar isso aqui? Não, que temos ainda 89 que horas. homenagear o maior vencedor da história, né? Vamos falar dele, né? De Bill Russell, ou não? Vamos falar de Bill Russell. Ele frequentava motéis? Não sei. Acho que não, né? Acho que não. Ele frequentava motéis? Ele era mais todos Romulo os Mendonça. anéis. Ele era mais casa e igreja. Discreto, ele é discreto. Discreto. Não dá pra ser discreto. Aquela né? foto O cara dele com com 2 os e 8. anéis, 11 anéis 11 de anéis de campeão. campeão não é discreto. Né? Imagine o Bill Russell chegando a um motel com 11 anéis. Ficou um pouco lasciva essa O senhor frase. queria ir com... O senhor iria com o seu anel com o Bill Russell no motel? Seria Melhor irresistível. Não, né? Seria irresistível? Seria irresistível. Seria irresistível. Eu sem dúvida sucumbiria, nenhuma. certamente. Eu acho que alguns motéis, até para continuar ali... Pera, Bill Russell ou motel? Não, vamos terminar o motel para chegar no momento Do Bill Mitchell Russell. Ness. O motel, ele bem decorado, ele parece que é uma sequência. Você está na sua casa. Você poderia, não então, vai ali... em resumo, elencar 5 qualidades fundamentais para um motel? Primeira delas, olhando para a tela. Limpeza. Pô, limpeza é fundamental para o motel. Limpeza é fundamental. Eu acho que tem que ser bem decorado, tem que ser de bom gosto, não precisa ser aquela coisa vulgar, como o senhor disse. Eu acho que é importante. Tem um Amazon Prime se você vai pernoitar e poder assistir, passar a noite não só com a sua querida, mas também assistindo Rômulo e Bugarelli no Amazon Prime, ou Marcelo e Alana, ou J Plays e Napoleão. Pode ter TV aberta? Pode ter TV aberta. Pode ter rede de vida? Pode. Se você gosta de fazer uma oração antes de se alimentar, acho que vale. Acho que vale. Acho que é uma coisa importante. E sim, procure sempre cardápios modernos. Se você, proprietário de Cafés motel, da manhã. não tem a rede de vida na sua TV, Adquira. por favor, adicione a Adquira rede no de seu vida. pacote. Isso. Pacote, anel, motel. Tá perigoso o assunto. Vamos ao Tô achando momento Mitchell Tá Ness, achando que tem melhor? alguém que vai no motel essa semana. Exatamente. Bill Mitchell Ness. Russell. Não vou. A patroa é contra o motel, infelizmente. Ela é contra? Ela é contra. Momento Mitchell Enes aqui no Jararacas Podcast. Você sabe, a Mitchell Enes com mais de 120 anos de história, sede na Filadélfia, onde estará na próxima semana
Ele, Rômulo Mendonça, a jararaca maior do Brasil, estará na Filadélfia. Principalmente em Nova York. Filadélfia 2 dias. Filadélfia não vai, mas Nova York, Filadélfia você estará também para conhecer as instalações da Meet UNS. Meet UNS que nos presenteou aqui com o Larry Bird, com o Magic Johnson e com Bill Russell, o homem dos 11 anéis, o homem que foi campeão como técnico, como jogador, o homem que fez muito também por fora das quadras. Eu acho que esse é o maior legado. Em motéis, principalmente. Pode ser também. E a camisa número 6 aposentada em todas as equipes. Eu acho que só por esse dado a gente já mostra o tamanho do que foi o Bill Russell. A maior despedida da história como jogador. Despedida da história. O cara se aposenta ganhando um jogo 7 na casa do maior rival, sendo campeão como técnico e jogador. Então, assim, em 1969... A curiosidade, maravilhoso. Né? O Bill Russell foi técnico também do Seattle Supersonics e do Sacramento Kings. Exatamente. Um cara que jogou na Universidade de São Francisco, uma história gigantesca. Foi comentarista de TV americana. Tem no YouTube, tem jogos antigos, a Mundial de 86 na Espanha. O comentarista da TV americana é Bill Russell, in loco, lá na Espanha, acompanhando. É um dos maiores nomes de todos os tempos. Eu confesso que quando eu vi o Bill Russell pessoalmente a primeira vez, num dos All-Stars, foi algo muito impactante. Até dei a minha foto de presente pro J-Place. Você não pode tirar, na credencial você não pode tirar foto com o jogador. Você pode tirar foto do jogador. Aí você e quando ele passou do meu lado, eu não tô com ele na foto. Eu tiro a foto, você tinha que ter feito assim. Ele passa do meu lado e eu tiro uma foto do Bill Russell, um cara realmente lendário, gigantesco, do tamanho da nossa Meet UNS. E essa aqui é histórica. Se você quer começar uma coleção e você entra lá na Meet UNS BR ou na meetuns.com.br e vai adquirir a sua primeira jersey, se você não tem um time para torcer, então é essa que você tem que ter. Agora, essa aí, o cara de uma época que você não tinha nome nas costas e ele não precisaria de nome nas costas, porque ele é um cara que sobrepôs a qualquer aspecto, dentro e fora de quadra. Gigantesco. Enorme. Bill Russell, enorme, gigantesco. Um dos maiores de todos os tempos, e há quem diga que é o maior de todos os tempos. Até porque ele conviveu com o Will Chamberlain, né? Numa era que os dois duelavam. E venceu muito. E só ele vencia, né? E só ele vencia. Então, assim, é muito relevante o tamanho dele. E quando não diminuindo conquistas de outros, né? Mas muitas vezes quando o Boston não ganhou naquele período, era porque ele se machucou. Né? Quando o então St. Louis Hawks ganhou em 58, que é o título que a franquia, né, Hawks, agora em Atlanta tem. Bob Petit. O Bill Russell tinha se machucado, ele estava em condição física muito abaixo do ideal. Não desmerecendo a conquista de quem chegou nessa glória, mas sempre tem essa história também que o Bill Russell realmente era dominante, com grandes histórias e... 2,8 e 2,24 e ele teve também uma grande, né, já que hoje essa estreia da nossa conversa é no dia de Martin Luther King, exato. Né? Enaltece toda a batalha por direitos civis e o legado de Martin Luther King. O Bill Russell também foi um grande personagem contra, né, o racismo, né? Inclusive de forma bem radical. Quando ele teve a camisa dele aposentada, ele exigiu que a cerimônia fosse com portões fechados. Sem torcida. Uma cerimônia interna, porque ao longo dos anos o racismo era muito aguçado. Em Boston, em especial. A mudança, quando ele vai mudar de bairro, né? Também. Ele era... Não, a ponto de... Por que fazer uma comparação, né? No início dos anos 60, com um público pequeno, abaixo, esperado, a ponto de jornal fazer pesquisa e perguntar o que falta para o Celtics, né, para o basquete tomar o público. E um grande percentual de quem votou falar... Faltam brancos no time. O excesso de negros. Era um racismo muito grande. O Bill Russell foi um grande gladiador contra o racismo, além de um grande atleta. Bill Russell, aqui no Jaracas. E para completar, já que acho que já falamos muito de NBA também, incrivelmente, né? Vários temas também novamente, né? Hoje foi. A gente também deixa aqui a nossa homenagem a Léo Batista, que faleceu neste domingo. É uma figura lendária da TV brasileira. Ontem você comentando comigo falou, é alguém que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente. E eu concordo com você. Eu tenho convicção que teria sido uma experiência única, porque o Léo Batista realmente, não só no esporte, né, mas também anos 80 e anos 90, ele de forma frequente estava na bancada do Jornal Nacional também, hoje. Né? 70 anos de jornalismo. Do Cid Moreira ou do Chapelin. Ele, na Rádio Globo, nos anos 50,
foi um locutor que anunciou que Getúlio Vargas tinha se suicidado, né? Em 94, já na TV Globo, que ele chegou em 70, né? Era o âncora dos plantões em que Roberto Cabrini anunciou a morte de Ayrton Senna. Então, é uma figura lendária da TV ao longo de décadas. Faleceu neste domingo e bela frase do Luiz Roberto, que define muito bem a voz marcante, Léo Batista. Então, fiz questão também no final também, aqui. Sim. Os Jaracas têm sensibilidade também, Bill Russell, sabe enaltecer grandes sim. nomes. O Bill Russell faleceu recentemente também, né? Faleceu em 2022. Com 88 anos, o Léo Batista com 92, 70 anos de jornalismo. E a gente fala da dificuldade de ser uma unanimidade. E o seu Léo, como o pessoal da Globo chamava, né, o Léo Batista, ele foi uma unanimidade, porque é impressionante como todos que tiveram esse contato, que nós infelizmente não tivemos, sempre disseram do carinho, né, que ele tinha com os jornalistas, com os jovens, quem aspirava a ser, vamos ser um grande jornalista, eu quero ser um locutor, um narrador, um repórter, e o quanto ele ajudou, trabalhou até a última semana de dezembro. E na primeira semana de janeiro ele acabou sendo internado, ele participou infelizmente. como voz do reality, já que falando tanto de reality, teve do craque da voz lá, né? Craque da voz, vencido pelo Leandro Chaves, você conhece, né? que trabalhou, que chegou a narrar jogos comigo lá no Sports Plus, 2012, 2013. É um exemplo eu sou contra reality. Mas um exemplo de tem que acabar essa conversa, né? Tem que narrar o jogo, mas eu sou contra reality. Exemplo de resiliência, porque, cara, o cara 10 anos... Não, parabéns pra ele, maravilhoso. Lutando por uma oportunidade. Parabéns pela trajetória, mas eu acho que sensacional. O caminho para o espaço tem que ser outro. Eu sou contra esse tipo de reality. Sim, sem dúvida. Que é um exemplo, já que o pessoal já está desesperado aqui para almoçar. Sim. Mas um exemplo para justificar porque eu sou contra, por exemplo, esse reality de narrador. Sou totalmente contra. Agora que eu já participei como jurado disso, mas eu sou contra. Uma das provas desse reality aí da Globo era o quê? Os narradores tinham, o narrador, enfim, tinha que narrar a Copa de 94, a final, os pênaltis, acho que nem era o jogo, só os pênaltis, de Brasil e Itália. Para mim, isso não é narrar, isso é mais coisa de ator. Exato. Interpretar algo que todo mundo sabe. Isso não é narrar. Exato. A narração mesmo, a essência da narração, é o ao vivo. É o improviso do momento diante de algo que você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Essa etapa, que foi até a etapa derradeira do programa, para mim, isso aí não mede o improviso que vem do que você vai fazer diante do inesperado. É a interpretação de algo que todo mundo já sabe que o Brasil ganhou da Itália. Exatamente. Isso, para mim, não é algo que analisa e revela a essência da narração. Para mim, então, uma grande farsa, um reality. Odeio reality. Apesar de que, né, a cada palavra reality que eu falo, a Graciane solta um peito. Deve ser bem... Acabou! Soltou mesmo, ó! Soltou a Graciane aqui, ó! Olha só, é melhor acabar. Zeramos! Um pum, tá? Para o público mais conservador, né? Exatamente. E, muito bem, estamos encerrando aqui. Eu só lembrei de uma coisa também. Lembre. Quando você está falando de rivalidades. Sim. E como eu sou contra amistoso, o termo amistoso. Sim. Uma vez eu narrei um jogo organizado pelo Vaticano, pelo Papa. O jogo era em Roma, no Estádio Olímpico. Tinha que terminar empatado, porque ninguém podia sair triste. Não, é isso? Não, eu narrei esse jogo. Ao meu lado estava, conhece ele, Alexandre Oliveira. Sim. E no final da primeira etapa, Diego Armando Maradona e Juan Sebastián Veron quase saíram na porrada no Jogo da Paz, organizado pelo Papa. Porra. Então, para mim, não chama de amistoso, não. Quando os caras entram em campo ou em quadra, sempre tem algum interesse. Sim. Algo que vai além do amistoso. Se o Maradona e o Veron conseguiram quase sair na pancadaria num jogo da paz, como chamar isso de amistoso? Algo mais? Não só isso. Um ótimo programa, uma ótima semana a todos. Semana de rivalidades. Rivalidades! Sem ódio, com muito amor e respeito. Tchau. E menos gases, viu, Graciane? De preferência. @Jararacas Podcast. A gente consegue terminar essa conversa, mas a gente não vai terminar nunca. Tem que ir embora. @Jararacas Podcast, você mande sua mensagem, você curta, compartilha, deixe sua mensagem pro Rômulo odiar você ainda mais. No YouTube, no Facebook, no TikTok e também no seu agregador favorito. Agregador favorito. E comporte-se, tanto no motel como no reality. Exatamente. Acabou essa conversa Cuide dos nefasta gases. e safada. Tchau!
Tchau.